O estalo seco do sapato contra a perna frágil da mãe cortou o ar como um trovão em meio à calmaria. O cartório, até então preenchido por sussurros animados, congelou no mesmo instante. O som não foi apenas ouvido, foi sentido. Um impacto que fez muitos se levantarem dos bancos, incapazes de acreditar no que viam. Rosana se curvou de dor, a mão instintivamente segurando o local atingido. O rosto contraído, o olhar marejado. O gesto, no entanto, não foi acidente, nem descuido. Era um chute, dado pelo próprio filho, André, diante da mesa do juiz, segundos antes da assinatura que selaria um casamento civil que deveria ser inesquecível por motivos felizes. "Mãe, cala essa boca!" explodiu André, a voz embargada de raiva e vergonha. "Você não vai estragar o meu dia!" As palavras reverberaram nas paredes brancas como uma sentença cruel. O juiz, com a caneta suspensa no ar, ficou paralisado. Os padrinhos trocaram olhares incrédulos. Os fotógrafos, que até então disputavam ângulos, baixaram as câmeras, como se registrassem a cena fosse um pecado. Rosana permaneceu alguns segundos curvada, o corpo clamando por alívio, mas a alma implorando por força. Quando ergueu o olhar úmido em direção ao filho, não havia apenas dor física ali. Havia a lembrança de noites viradas para que ele tivesse uniforme escolar, de refeições que ela mesma deixava de comer para garantir o prato dele, de horas extras suportadas em silêncio para pagar cursinhos e dar-lhe a vida que ela nunca teve. Tudo parecia despedaçar-se em um só gesto. A noiva, Patrícia, sentada com elegância em seu vestido rendado, manteve o sorriso. Mas o sorriso era de vitrine e os dedos que apertavam o buquê tremiam. No fundo, aquele espetáculo não a surpreendia. Parte dela sabia que Rosana poderia arruinar o castelo de cartas que vinha construindo. Os convidados começaram a murmurar, alguns com indignação genuína, outros com prazer culposo de testemunhar um escândalo. Ele chutou a própria mãe. Que absurdo! Mas por quê? Rosana se apoiou na mesa mais próxima, respirando fundo, as lágrimas turvando sua visão. Mas quando conseguiu firmar a voz, ela soou mais forte que qualquer microfone. "André, você não faz ideia do que está prestes a fazer." Ele revirou os olhos, a arrogância tentando mascarar a insegurança. "Já chega, mãe. Eu não vou ouvir as suas paranoias hoje." O cartório inteiro os observava. O que deveria ser lembrado como o dia da união de duas famílias, agora se tornava um espetáculo público de humilhação. Rosana endireitou-se com esforço, a perna latejando, mas o peito erguido. O coração batia acelerado, mas dentro dela havia algo maior que o medo. A certeza de que precisava falar, custasse o que custasse. "Se pensa que um chute vai me calar, está enganado." Sua voz ecoou firme. "Esta união não é por amor, é uma farsa." Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Os olhos se voltaram para Patrícia. Ela apertou ainda mais o buquê, forçou uma risada nervosa e disse: "Que bobagem. Essa mulher está delirando. É apenas uma mãe amarga, incapaz de aceitar a felicidade do próprio filho." Mas a tensão no ar era palpável. Os convidados respiravam pesados, como se o oxigênio tivesse se tornado escasso. Todos sabiam, algo muito maior estava prestes a vir à tona. O cartório parecia um palco suspenso. Ninguém ousava se mover. O juiz pigarreou, tentando retomar a solenidade perdida, mas sua voz se perdeu entre olhares fixos em Rosana e Patrícia. André fechou os punhos com força, o rosto avermelhado pela vergonha. "Você não sabe o que está dizendo, mãe. Está nos envergonhando diante de todos." Rosana ergueu o queixo, a voz embargada, mas firme. "Não, meu filho. Quem está se envergonhando é você, ao tapar os olhos para a verdade." As palavras dela atravessaram o silêncio como flechas. Cada convidado as recebeu como uma acusação pessoal. Alguns se remexiam no banco, incapazes de sustentar o desconforto. Outros apenas observavam, intrigados. Patrícia, com a mão trêmula sobre o buquê, deu um passo à frente. "Isso é ridículo."
Essa mulher sempre me invejou, nunca me aceitou. Está inventando histórias porque não suporta a felicidade do próprio filho. Rosana respondeu de imediato, sem tremer. Eu ouvi, Patrícia, atrás da porta, enquanto você falava com aquele advogado. Ouvi cada detalhe. Documentos falsos, transferências escondidas, tudo pronto para que, no momento da assinatura, metade das empresas do meu filho passasse para o seu nome. O choque foi imediato. Um sopro de incredulidade percorreu o cartório. Alguns levaram as mãos à boca, outros trocaram olhares alarmados. A palavra advogado correu em sussurros, espalhando-se como fogo em palha seca. André engoliu em seco. Isso é mentira, mãe. Você deve ter entendido errado. Mas o tom vacilante o traía. Rosana avançou um passo, a perna ainda dolorida, mas a determinação firme. Pode me chamar de louca, pode até me empurrar de novo. Mas você sabe que eu não invento. Eu vi a máscara dela cair. Eu sei o que eu vi. Patrícia tentou rir, mas o som saiu áspero. Amor, não dê ouvidos a ela. É uma mulher simples, criada em outro mundo. Não entende de negócios. O juiz pigarreou de novo, sem convicção. Se não houver provas, não podemos prosseguir com este tipo de acusação durante a cerimônia. Mas ninguém mais o escutava. Toda a sala estava absorvida pelo duelo entre sogra e nora. Do fundo, uma tia distante, Dona Celeste, comentou alto sem perceber. Será que é verdade? Sempre achei essa moça boa demais para ser verdade. O comentário incendiou ainda mais os presentes. Patrícia lançou-lhe um olhar fulminante, mas já não tinha força para conter as dúvidas que se multiplicavam. André passou a mão pelos cabelos, respirando rápido. Mãe, você vai acabar comigo. Este é o meu casamento. Rosana o encarou, firme. Se eu me calar agora, é você quem vai acabar consigo mesmo. O silêncio voltou, pesado. Até os que ainda hesitavam já não conseguiam ignorar a firmeza daquela voz. O burburinho crescia como ondas em mar agitado. Uns cochichavam, outros filmavam sem pudor. A cada frase dita, a tensão aumentava. Já não era uma cerimônia de casamento. Era um espetáculo que muitos assistiam incrédulos e outros com curiosidade mórbida. Patrícia deu um passo à frente, tentando sustentar o ar de superioridade. Vocês realmente vão acreditar nessa mulher? Ela só quer aparecer. Sempre foi uma amarga. Rosana respirou fundo, apoiando-se na mesa para não perder o equilíbrio. Eu nunca precisei aparecer, Patrícia. Passei a vida inteira invisível. Mas invisível não significa surda. A frase caiu como trovão. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros assentiram em silêncio. Até quem ainda duvidava já não podia ignorar a força das palavras dela. André, numa tentativa desesperada de retomar o controle, elevou a voz. Você não tem provas, mãe, só palavras. O tio Cláudio, sempre direto, levantou-se do banco. André, ninguém faz um escândalo desse sem motivo. Sua mãe nunca inventou nada. Os olhares se voltaram para Patrícia, que rebateu com veneno na voz. Claro que inventa. Gente simples vive inventando histórias para parecer importante. É isso que ela está fazendo. O veneno caiu mal. Houve quem reagisse em voz alta. Respeite essa mulher. Não fale assim da sua sogra. Rosana fechou os olhos por um instante, reunindo forças. Quando falou, sua voz saiu mais firme do que antes. O amor não precisa de documentos falsos. O amor não precisa de planos escondidos. As palavras ecoaram como sentenças. O cartório inteiro sentiu o peso delas. O juiz tentou recuperar a ordem, mas sua voz se perdia no tumulto. Por favor, silêncio. Se continuarem assim, terei que interromper esta cerimônia. Mas ninguém lhe deu ouvidos. O casamento se transformara em julgamento público. Do fundo, uma senhora elegante comentou em voz alta. Sempre achei esse casamento rápido demais, mais parecia negócio do que amor. O comentário virou combustível. Pessoas se entreolhavam, balançavam a cabeça, sussurravam frases de descrença. A desconfiança tomava o lugar da celebração.
André levou as mãos à cabeça, pressionando as têmporas. Sua respiração era pesada, os pensamentos confusos. O olhar perdido denunciava a luta interna. Patrícia, sentindo a hesitação dele, agarrou sua mão e sorriu nervosa. Meu amor, não deixe que ela estrague nosso dia. Você sabe que eu te amo. Mas o gesto pareceu ensaiado, artificial. Os convidados trocaram olhares. Não viam amor, viam manipulação. Rosana então deu um passo adiante, apesar da dor. André, olhe nos meus olhos. Você acredita que eu passaria por essa humilhação, que suportaria ser chutada pelo próprio filho, se não fosse para te salvar? O silêncio foi ensurdecedor. Os celulares tremiam nas mãos de quem filmava. Todos sabiam. Aquilo não era mais apenas um conflito familiar. Era um tribunal. E a verdade estava prestes a emergir. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Patrícia ajeitou os ombros, como quem ainda tentava sustentar a imagem de noiva perfeita. Mas a tensão em sua voz a denunciava. Vocês realmente vão dar ouvidos a essa mulher? Disse olhando em volta. Ela é só uma senhora ressentida, incapaz de aceitar que o filho cresceu. Alguns poucos concordaram com a cabeça, mas a maioria permaneceu calada. O silêncio pesado dos que desconfiam falava mais alto que qualquer aplauso. Rosana respirou fundo, a dor da perna ainda latejando, mas sua voz não falhou. Se fosse apenas ressentimento, eu teria me calado. Mas eu ouvi você, Patrícia. Ouvi cada palavra, escondida atrás da porta, enquanto você tramava com aquele advogado. O impacto foi imediato. Convidados se entreolharam, cochichando com intensidade. André, aflito, tentou cortar. Mãe, pelo amor de Deus, chega! Você não tem provas, só acusações. O tio Cláudio, impaciente, ergueu-se novamente. Patrícia, se isso é mentira, olhe nos olhos do André e diga com firmeza que nunca tramou nada. Patrícia piscou rápido, o rosto endurecido. Claro que nunca disse nada disso, respondeu. Mas a demora em falar pesou mais que as palavras. Uma amiga antiga da família murmurou alto. Eu sempre achei esse casamento rápido demais, mas parecia arranjo do que paixão. O comentário encontrou eco em outros cochichos. Patrícia tentava se manter ereta, mas o nervosismo começava a rachá-la por dentro. André, com o rosto pálido, encarou-a com desespero. Patrícia, me diz a verdade. Você me ama. Ou estava me usando? O silêncio dela queimava. Tentou acariciar o rosto dele, mas ele recuou. Responde! Exigiu, a voz trêmula. Eu quero a verdade. Patrícia forçou um sorriso, borrando a maquiagem perfeita. Claro que eu te amo, André. Você é o homem da minha vida. É por isso que estou aqui. Mas sua pressa em falar soou ensaiada, mecânica. Rosana aproveitou o momento e ergueu a voz, firme como um martelo. O amor não precisa de contratos escondidos. O amor não transforma casamento em negócio. O cartório inteiro pareceu estremecer. O juiz, já sem esperança de retomar o controle, fechou discretamente a pasta dos documentos. Se essa situação não for esclarecida, serei obrigado a suspender esta cerimônia. Do fundo, um jovem primo ergueu o celular e disse alto: Eu estou gravando tudo. Amanhã isso vai estar em todas as redes. Patrícia se virou furiosa. Desliga isso agora. Mas era tarde. A farsa se espalhava além daquelas paredes. André levou as mãos ao rosto, a respiração descompassada. Eu não acredito que estou vivendo isso. Rosana aproximou-se firme, mesmo cambaleante. Filho, ainda há tempo. Antes da assinatura sempre há tempo. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Era como se todos estivessem diante de um veredito prestes a ser pronunciado. O ar dentro do cartório estava rarefeito. As flores do arranjo principal já não perfumavam o ambiente. Agora, tudo cheirava a nervosismo e tensão. Patrícia segurava o buquê como se fosse uma arma, as mãos suadas, os olhos semicerrados, tentando manter controle. Isso é loucura! Gritou, encarando os convidados. Ela está inventando tudo porque nunca me aceitou. É ciúme de mãe, só isso.
Rosana ergueu o queixo, cansada, mas inabalável. Ciúme? Patrícia, eu daria minha vida para ver meu filho feliz. Mas não confunda felicidade com ilusão. As palavras cortaram como faca. O silêncio voltou, cheio de expectativa. André tremia. O coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. Eu não sei mais no que acreditar. Rosana se aproximou um pouco, mancando, mas firme. Acredite no que você sente, André. Feche os olhos, escute seu coração. Ele está pedindo socorro, e você sabe disso. A frase o atingiu em cheio. Os convidados murmuravam cada vez mais alto. O rapaz está confuso. Essa mulher pode ter razão. Nunca confiei nessa noiva. Patrícia, nervosa, avançou sobre André. Não escute, disse, quase em desespero. Eu te amo, e é isso que importa. Mas a voz dela já não tinha peso. Era um grito vazio em meio a olhares desconfiados. Do fundo da sala, Dona Celeste ergueu a voz novamente. Se não tem nada a esconder, Patrícia, prove. Mostre que sua união é sincera. Patrícia gaguejou. Eu não tenho que provar nada para vocês. A resposta foi como gasolina em fogo. Muitos balançaram a cabeça, outros suspiraram em reprovação. André caiu sentado em uma das cadeiras, o rosto enterrado nas mãos. O peso da dúvida o esmagava. Ele olhava para a mãe, depois para a noiva, sem conseguir decidir. Cada lado puxava um pedaço de sua alma. Rosana, mesmo com lágrimas, manteve firmeza. Meu filho, escute. Não é a assinatura que faz um casamento, é a verdade. Se ela não pode te dar isso, você não tem nada. O juiz, inquieto, já folheava os papéis sem saber o que fazer. O cartório estava tomado. A cerimônia quebrada. André ergueu os olhos marejados. E se eu estiver errado? Se tudo não passar de uma ilusão? Rosana se aproximou e respondeu com a voz suave e firme. Melhor carregar a dor da dúvida do que viver a mentira da certeza. A frase ecoou forte e muitos convidados a sentiram em silêncio. E agora, eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa história. O que você faria no lugar de Rosana? Arriscaria tudo para revelar a verdade, mesmo sendo humilhado pelo próprio filho? Me conta também de onde você está assistindo essa história. É do Brasil, de fora do país? Quero muito saber. E já aproveita. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa refletir sobre coragem e verdade. O cartório parecia um organismo vivo, respirando dúvidas e devolvendo murmúrios em cada canto. Patrícia, até então sustentando a pose de noiva impecável, já não conseguia manter o sorriso de vitrine. O rímel borrava sob os olhos marejados, e cada palavra que dizia parecia mais um tropeço do que uma defesa. Vocês não entendem, gritou, a voz rouca. Essa mulher sempre me perseguiu, sempre tentou destruir a minha felicidade. Rosana, com a calma de quem carrega a verdade, respondeu baixo, mas cada sílaba ecoou como trovão. Eu nunca quis destruir nada. Só não vou permitir que destrua o meu filho. O efeito foi devastador. A sala silenciou e por um instante parecia que até o ar esperava pela reação de André. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, o olhar perdido. Patrícia, me diz que não é verdade, por favor, me diga. Ela tentou sorrir, mas o sorriso parecia colado com fita. Claro que não, amor. Eu só quero você. Sempre quis. Mas antes mesmo de terminar, desviou os olhos. E esse pequeno gesto foi suficiente. Um coro de murmúrios cresceu entre os convidados. Do meio da sala, um homem bem vestido comentou em voz alta. Quem ama olha nos olhos, quem mente desvia. A frase encontrou eco imediato. Houve quem batesse palmas baixas, quem balançasse a cabeça em concordância. Patrícia sentiu o chão escapar sob seus pés. O juiz, desconfortável, interveio. Se as partes não conseguirem se entender, não há como prosseguir com esta cerimônia. Patrícia girou em desespero. Não, não.
Eu quero me casar, ele quer também, ninguém tem o direito de impedir. Mas os gritos só reforçavam a perda de controle. Rosana deu um passo à frente, a dor física ignorada diante da missão de salvar o filho. André, você sempre foi inteligente, sempre soube distinguir o certo do errado. Olhe para ela, não como noivo, não como homem apaixonado. Olhe como filho. O que você vê? André estremeceu. Seu peito arfava, como se travasse uma batalha interna. O silêncio era pesado e todos aguardavam sua resposta. Patrícia, em pânico, puxou a mão dele com força. Não escute. Você sabe o quanto eu te amo. Mas o gesto soou desesperado. Os convidados murmuravam cada vez mais alto. Uma senhora elegante, amiga da família, ergueu a voz. Se ela não tem nada a esconder, que mostre. Uma mulher que ama não precisa se defender com gritos. Patrícia balançou a cabeça em negação, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês estão todos contra mim. É inveja, é conspiração. Mas suas palavras já não tinham efeito. O que antes era dúvida, agora se transformava em certeza. A máscara de pureza estava em pedaços, espalhada pelo chão do cartório. André, com a voz embargada, murmurou para si mesmo, mais alto o bastante para todos ouvirem. Eu não sei se consigo... Rosana se aproximou mais, tocou de leve o braço dele e disse, você consegue, meu filho, mas precisa escolher entre viver na mentira ou despertar para a verdade. A tensão atingiu o auge. O próximo passo decidiria tudo. O silêncio no cartório era tão denso que parecia pesar sobre os ombros de todos. André tremia, dividido entre a vergonha do que fizera à mãe e o amor cego pela noiva. Patrícia, por outro lado, suava frio. O buquê, antes firme em suas mãos, agora estava amassado. Pétalas caíam lentamente ao chão como símbolos de uma farsa que se despedaçava. Rosana respirava com dificuldade, mas sua voz não vacilava. André, eu não pedi para ser ouvida porque queria atenção. Pedi porque ouvi com meus próprios ouvidos o plano dela. E se eu me calasse, estaria te entregando ao abismo. Os convidados se entreolhavam. Alguns cochichavam frases carregadas de incredulidade. Será que é verdade mesmo? Eu nunca confiei nessa moça. Parece coisa de novela. O juiz pigarreou, tentando restabelecer a ordem. Senhora, sem provas concretas, não podemos transformar esta cerimônia em um tribunal. Mas antes que pudesse continuar, Patrícia cometeu o erro fatal. Tomada pelo desespero, sua língua se adiantou ao raciocínio. André, você não entende. Já está tudo pronto. O advogado de Monterrey não vai aceitar um não. As palavras ecoaram como uma bomba. O cartório inteiro pareceu prender a respiração. O advogado de Monterrey... O sussurro se repetiu em ondas, espalhando-se pelos convidados, como fogo em palha seca. Rosana fechou os olhos, exausta, mas aliviada. Não precisaria dizer mais nada. Patrícia havia acabado de assinar a própria sentença. André recuou 2 passos, atônito, o rosto empalidecendo. Como é que é? A voz dele tremia, mas o tom carregava indignação. Você acabou de confirmar... Patrícia levou a mão à boca, tentando remendar o deslize. Não, eu não quis dizer isso. Eu estava nervosa, foi só força de expressão, mas já era tarde. Os convidados reagiram em uníssono. Eu ouvi. Ela se entregou. Era tudo verdade. O tio Cláudio, que nunca guardava opinião, levantou-se batendo a mão no encosto da cadeira. Está aí a prova que todos precisavam. Essa mulher não merece o seu nome, André. Patrícia tentou se aproximar, desesperada. Agarrou as mãos do noivo, as lágrimas correndo pelo rosto maquiado. Meu amor, me escuta, foi um erro. Eu te amo, é só isso que importa. Mas André puxou as mãos de volta com um gesto brusco. Amor, você ia me destruir. Você ia destruir a vida que minha mãe construiu com tanto sacrifício. O grito dele fez eco nas paredes do cartório. Alguns convidados se levantaram, chocados. Outros gravavam a cena sem pudor, cientes de que aquilo iria parar nas redes sociais em poucas horas. Rosana, emocionada, deixou escapar um soluço. Não de dor,
mas de alívio. Em verdade, finalmente havia encontrado espaço. Patrícia caiu de joelhos, ainda tentando se defender. Não! Vocês não entendem. Eu só queria uma vida melhor. Só queria o que merecia. Mas as palavras soaram ocas, sem força. Não havia mais defesa possível. André olhou para a mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Eu fui cego, te chutei, te humilhei, e tudo isso por alguém que só queria me usar. Rosana segurou sua mão com firmeza, mas respondeu séria. O perdão não apaga a ferida, André, mas pode ser o começo da cura. O cartório, tomado por murmúrios e olhares pesados, agora testemunhava não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma virada que marcaria todos para sempre. Patrícia ainda estava de joelhos, o vestido branco sujo pelas pétalas esmagadas do próprio buquê. O que deveria ser a imagem da pureza transformara-se em um retrato de desespero. O olhar que antes brilhava de confiança agora era turvo, cheio de raiva contida. Vocês todos vão se arrepender, gritou a voz rouca, quase histérica. Eu podia dar a ele tudo. Luxo, poder, viagens, status. Vocês preferem essa vida miserável que ela levou? As palavras ecoaram como um veneno e a reação foi imediata. Convidados se levantaram indignados. Respeite essa mulher. Rosana é digna, ao contrário de você. Dinheiro nenhum compra caráter. O tio Cláudio, firme, levantou o dedo em direção à noiva. O que você chama de vida miserável é fruto de trabalho honesto, e isso vale mais do que qualquer fortuna roubada. Rosana, mesmo frágil, ergueu a cabeça com dignidade. Seus olhos marejados encontraram os do filho. André, você precisa entender que riqueza sem verdade é só uma prisão dourada. André chorava abertamente. O peso da vergonha o esmagava. Ele lembrava do estalo seco de quando chutara a própria mãe, do olhar dela de dor e incredulidade. Era como se o coração fosse esmagado por dentro. Eu destruí o que mais importava, murmurou, os ombros caídos. E não foi o casamento. Foi a minha relação com você, mãe. Rosana suspirou fundo. As lágrimas escorriam, mas sua voz permaneceu firme. Ainda há tempo, filho. Sempre há tempo, quando a gente escolhe o caminho certo. Patrícia, em um último ato de desespero, tentou se levantar. Cambaleou nos saltos caros, mas sua postura de elegância já não enganava ninguém. André, não faça isso comigo! Nós temos um futuro! Você não pode me abandonar aqui, diante de todos! Mas André recuou firme. O olhar que antes a idolatrava, agora havia sem véus. O futuro que você me ofereceu era uma mentira, e eu não vou viver uma mentira. O juiz, com expressão grave, fechou a pasta diante de si. Esta cerimônia está oficialmente suspensa. A sentença soou como um martelo de tribunal. Patrícia caiu novamente sobre os joelhos, derrotada. O cartório inteiro suspirou, como se tivesse acabado de assistir ao final de uma peça trágica. Alguns convidados já se retiravam, envergonhados por terem aplaudido aquela união minutos antes. Outros ainda observavam, fascinados pelo desfecho inesperado. Rosana, exausta, tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Cambaleou. Instintivamente, André correu para segurá-la. O gesto simples fez todos prenderem a respiração. Mãe, disse ele, a voz quebrada. Eu não sei nem como olhar para você. Rosana o encarou, os olhos marejados, mas sem suavizar a gravidade. Você já me fez chorar hoje, André, mas ainda pode escolher se vai me fazer sentir orgulho de novo. A frase entrou fundo como uma flecha em seu coração. Ele se ajoelhou diante dela, a mesma mãe que havia humilhado horas antes. Me perdoa. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Rosana passou a mão sobre o rosto dele, ternamente. O perdão não é palavra mágica, meu filho. Você vai ter que provar, dia após dia, que entende o valor de quem nunca te abandonou. A plateia, tocada pela cena, permaneceu em silêncio respeitoso. Patrícia, isolada, chorava sozinha em um canto, mas suas lágrimas já não despertavam compaixão. Era a queda definitiva.
O cartório, agora quase vazio, carregava um silêncio pesado. As flores espalhadas no chão, o buquê abandonado e as cadeiras fora de lugar eram testemunhas de um sonho despedaçado. Patrícia permanecia encolhida em um canto, derrotada, ignorada pelos olhares que antes a admiravam. Rosana, ainda trêmula, sentou-se lentamente em uma cadeira. Seu corpo estava cansado, mas sua alma permanecia firme. André, de pé diante dela, parecia um menino perdido, desprovido da arrogância que ostentara horas antes. "Eu não sei nem por onde começar", disse ele, a voz embargada. "Eu te chutei, mãe. Eu te expulsei da minha vida como se você fosse nada." Rosana tocou o peito sobre o coração e respondeu: "Você me feriu, André. E não foi só no corpo, mas eu te criei para enfrentar a verdade, não para fugir dela." André se ajoelhou diante dela, lágrimas escorrendo sem pudor. "Me perdoa, mãe. Eu prometo que vou mudar, que vou te respeitar, que vou cuidar de você como você sempre cuidou de mim." Rosana respirou fundo. "Promessas são bonitas, mas o que vale é o que você faz quando ninguém está olhando." As palavras ecoaram fundo. André sabia que não reconquistaria a confiança dela em um único gesto. Seria um caminho longo, construído em detalhes. Estar presente, ouvir, demonstrar amor sem esperar aplausos. Nos dias seguintes, a notícia correu como fogo. O vídeo gravado pelos convidados viralizou nas redes sociais. O casamento milionário havia se transformado em escândalo. Patrícia desapareceu das manchetes tão rápido quanto surgira, engolida pela própria ambição. André, por sua vez, enfrentou a vergonha pública. Amigos se afastaram, os jornais o ridicularizaram, mas nada disso doía mais do que lembrar o olhar de dor da mãe. Rosana, mesmo magoada, não deixou de estar por perto, não para acobertar, mas para ensinar. O amor dela era firme, um amor que sabia dizer não. Amor que não aceitava ser humilhado, mas também não desistia de quem amava. Meses depois, em um almoço simples, André percebeu a transformação nos pequenos gestos: sentar-se à mesa sem o celular, perguntar de verdade como a mãe estava, lavar a louça sem que ela pedisse. Pequenas atitudes, mas que para Rosana eram sinais de que o filho estava aprendendo. "Eu sei que não recuperei tudo, mãe", disse ele, olhando nos olhos dela. "Mas cada dia que passo ao seu lado é uma chance de ser alguém melhor." Rosana sorriu, emocionada. "É só isso que eu sempre quis, André. Não riqueza, não status, só ver você andando pelo caminho certo." O silêncio que se seguiu foi sereno, diferente do peso do cartório. Era o silêncio de um recomeço. E é aqui que eu quero falar com você, que acompanhou essa história até o fim. Quantas vezes na vida a gente fere quem mais ama por orgulho ou cegueira? Quantas vezes o arrependimento chega tarde demais? Rosana não esqueceu o que passou, mas deu ao filho a chance de provar que podia mudar. Isso é amor verdadeiro, firme, justo e transformador. Me diga nos comentários, você acha que André merece o perdão completo? O que faria no lugar de Rosana? E aproveita e me conta também, de onde você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde a nossa comunidade chega. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa refletir sobre família, orgulho e perdão. Porque no fim, a vida não é sobre quantas vezes caímos, mas sobre a coragem de levantar e reconstruir o que parecia perdido. O grito ecoou pelas escadarias iluminadas do Clube Municipal de Ouro Preto. Convidados incrédulos se viraram a tempo de ver Dona Zilda Rocha, de 62 anos, rolando degrau após degrau, o corpo frágil batendo contra o mármore frio. No topo, de salto alto e olhar gélido, estava a noiva milionária Isadora Monteiro, que havia acabado de chutar a sogra pobre da escada diante de todos. O silêncio se fez pesado, interrompido apenas pelo impacto final quando Zilda atingiu o chão. Mas para entender como aquela cena humilhante aconteceu, era preciso voltar algumas horas, até o início do casamento que havia parado a cidade.
Naquele sábado, Ouro Preto despertou em clima de celebração. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais e os sinos das igrejas davam à manhã um ar de solenidade. A cerimônia mais comentada do ano aconteceria na imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos ícones do barroco mineiro. O noivo era Henrique Rocha, de 27 anos, jovem analista financeiro que fizera carreira em São Paulo. Filho único de Dona Zilda, carregava nos ombros a esperança da mãe de ver recompensados todos os anos de esforço e sacrifício. Ele se uniria a Isadora Monteiro, filha de Sérgio Monteiro, empresário influente no setor de mineração, conhecido pelo poder e pelo luxo com que cercava a família. Entre os convidados da alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, Dona Zilda destoava. Caminhava com passos tímidos, usando um vestido azul marinho simples, costurado por uma vizinha, e uma bolsa de couro já gasta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e as mãos marcadas pelo trabalho revelavam décadas de vida dura como diarista. Assim que entrou na igreja, ouviu cochichos abafados. "É a mãe do noivo?" perguntou uma convidada, inclinando-se para a outra. "Deve ser. Olha só o jeito dela." A resposta veio com um riso disfarçado. Zilda ignorou os comentários e seguiu até o banco da frente. Seu coração batia acelerado, dividido entre orgulho e insegurança. Para ela, aquele era o momento mais importante da vida do filho, mas também um teste. Suportar o olhar de uma sociedade que nunca a aceitaria como igual. Na sacristia, Isadora ajustava o vestido de renda importada enquanto madrinhas a cercavam. Entre risos contidos, uma delas comentou: "A sogra veio mesmo? Com aquela roupa? Vai estragar as fotos." Isadora sorriu de canto, sem responder. Já sabia que a presença da sogra seria um incômodo, mas Henrique havia insistido. Para manter as aparências, decidiu suportar, ao menos até poder agir. No altar, Henrique ajeitava a gravata quando uma amiga de infância, Camila Silva, criada por Dona Zilda como se fosse filha, se aproximou. "Sua mãe está ali na frente", sussurrou tentando animá-lo. Henrique apenas assentiu, desviando o olhar. O peso da vergonha o consumia, ainda que tentasse disfarçar com um sorriso. O casamento seguia com toda a imponência que se esperava da união entre a família Monteiro e o jovem Henrique Rocha. Dentro da igreja de São Francisco de Assis, o órgão ecoava. As paredes barrocas refletiam os cânticos e os flashes das câmeras se multiplicavam. Para os convidados da elite, era mais do que um matrimônio. Era o encontro perfeito entre tradição e poder econômico. No primeiro banco, Dona Zilda observava cada detalhe. O coração batia forte, orgulhoso e, ao mesmo tempo, oprimido. Afinal, não era fácil estar cercada por gente que a olhava com desdém. O vestido simples, a postura tímida, a pele marcada pelo trabalho. Tudo parecia destoar dos tecidos importados e das joias reluzentes. Alguns cochichos continuavam a circular pelos corredores da igreja. "É a mãe dele mesmo." Tadinho foi criado por uma diarista. Zilda engoliu em seco. Seus olhos marejados denunciavam a mistura de sentimentos. Alegria pelo filho, dor pela forma como era julgada. No altar, Henrique tentava manter a compostura. Ao seu lado, Isadora irradiava beleza e confiança, exibindo um sorriso calculado. Sempre que os olhos da noiva se encontravam com os da sogra, no entanto, um brilho de desprezo surgia. Entre os convidados, Camila Silva acompanhava tudo de perto. Amiga de infância de Henrique, ela crescera praticamente dentro da casa de Dona Zilda. Filha de uma vizinha que havia falecido cedo, foi Zilda quem lhe deu teto, comida e afeto, tratando-a como filha. Camila, agora com 24 anos e formada técnica de enfermagem, nunca deixou de considerar Zilda como sua verdadeira mãe. Enquanto todos se levantavam para a saída dos noivos, Camila percebeu o desconforto estampado no rosto de Zilda. Aproximou-se e segurou sua mão. "Fica tranquila. Você não deve nada a ninguém aqui."
sussurrou, num tom firme que contrastava com a delicadeza do gesto. Zilda apenas sorriu de leve, tentando disfarçar as lágrimas. O orgulho de ter criado Henrique e de ver Camila ao seu lado era o que a sustentava. Do lado de fora, os sinos repicavam e os fotógrafos se agitavam para registrar o casal. Sérgio Monteiro, o pai da noiva, comandava a cena como se fosse um diretor, indicando quem deveria ou não aparecer nos retratos oficiais. Quando percebeu Dona Zilda se aproximando, fez um gesto sutil para que um assessor interviesse. Senhora, melhor aguardar um pouco, já vamos liberar as fotos gerais, disse o rapaz, bloqueando discretamente sua passagem. Humilhada, Zilda recuou. Henrique, nervoso, fingiu não ver. E Isadora, de longe, apenas sorriu satisfeita, como quem confirmava o controle sobre cada detalhe. O cortejo seguiu para o Clube Municipal de Ouro Preto, onde a recepção grandiosa aguardava os convidados. Lustres imensos iluminavam o salão. Mesas fartas exibiam cardápios sofisticados e arranjos de flores brancas se espalhavam por todos os cantos. Era um espetáculo de luxo, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que dera tudo para criar o noivo. Zilda entrou com passos hesitantes. Mais do que nunca, sentia que aquele não era seu lugar. Mas, no fundo, uma certeza a sustentava. Ela não perderia a dignidade, por mais que tentassem apagá-la. A recepção no Clube Municipal de Ouro Preto era um espetáculo de ostentação. Os lustres de cristal refletiam a luz amarelada sobre mesas impecavelmente decoradas, forradas com toalhas finas e adornadas por arranjos de flores brancas importadas. Garçons circulavam sem parar, equilibrando bandejas de espumante e canapés sofisticados que contrastavam com a simplicidade dos quitutes que Dona Zilda estava acostumada a servir em aniversários de bairro. Logo na entrada, uma cerimonialista direcionava os convidados para as mesas numeradas. Quando Zilda se aproximou, a moça pareceu hesitar. Olhou rapidamente para Isadora, que estava a poucos metros, rindo com as madrinhas. A noiva fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e a cerimonialista conduziu Zilda para uma mesa lateral, distante do centro. Aqui, senhora. Esse lugar está reservado para a senhora, disse em tom polido, mas firme. Zilda agradeceu e se acomodou, percebendo que aquela mesa era a mais afastada do salão, quase na saída. Os convidados mais influentes estavam próximos ao palco e à pista de dança. Ela, isolada. De onde estava, podia observar Henrique sendo saudado por empresários e políticos locais. Ele sorria, apertava mãos, posava para fotos, mas não olhava para ela. Camila se aproximou com uma taça de suco. Parece que fizeram de propósito, murmurou, sentando-se ao lado de Zilda. Não tem problema, filha. O importante é estar aqui, respondeu a diarista com a voz embargada. No centro do salão, Isadora circulava como uma rainha, vestido impecável, maquiagem perfeita, postura altiva. Quando cruzava os olhos com Zilda, fazia questão de manter o sorriso frio, como se quisesse reforçar a distância entre seus mundos. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos. A música suave começou e Henrique conduziu Isadora pelo salão, arrancando aplausos e suspiros da plateia. Enquanto dançava, ele lançou um olhar rápido para a mãe, mas desviou imediatamente quando percebeu a expressão orgulhosa, misturada à insegurança no rosto dela. Depois da dança, os fotógrafos pediram a presença das famílias para o registro oficial. Zilda se levantou, esperançosa, mas antes que pudesse se aproximar, um assessor de Sérgio Monteiro interceptou. Senhora, me desculpe. As fotos agora são só com familiares diretos da noiva. Logo teremos uma geral. O clique das câmeras registrou o casal sorridente ao lado dos Monteiro, enquanto Zilda permanecia parada, constrangida, com os olhos marejados. Camila segurou seu braço tentando consolá-la. Eles não sabem quem a senhora é de verdade, mas a dor já estava cravada. Zilda não queria ser centro das atenções, mas desejava apenas o mínimo, estar ao lado do filho em seu grande dia.
Durante o jantar, enquanto convidados brindavam com champanhe, Zilda mastigava em silêncio um prato sofisticado que mal reconhecia. Observava Henrique rir das piadas de Sérgio Monteiro e receber elogios de pessoas que jamais haviam caminhado ao seu lado quando ele era apenas um garoto com uniforme surrado de escola pública. A cada instante, a sensação de exclusão aumentava. Zilda permanecia em silêncio, mas dentro de si já pressentia que aquela noite terminaria em algo muito pior do que simples humilhações sociais. A noite avançava, e o salão do Clube Municipal de Ouro Preto estava tomado por risos e música. O DJ alternava entre clássicos românticos e sucessos animados, mantendo a pista cheia. Para muitos, era uma festa perfeita, mas para Dona Zilda Rocha, cada minuto parecia um teste de resistência. Sentada em sua mesa isolada, ela observava o filho sorrir e brindar com empresários e políticos, sempre ao lado de Isadora. O orgulho se misturava a um vazio sufocante. Era como se Henrique tivesse erguido um muro invisível entre eles. Por volta da meia-noite, Zilda se levantou. Precisava de um pouco de ar. Caminhou discretamente até um dos corredores laterais que levava às escadas de serviço. O barulho da festa foi ficando para trás, substituído pelo silêncio pesado do prédio antigo. Enquanto respirava fundo, ouviu passos firmes atrás de si. Ao virar, encontrou-se frente a frente com Isadora. A noiva segurava o vestido com uma das mãos para não tropeçar e a encarava com um sorriso frio. "A senhora não se cansa?" perguntou em tom baixo, mas carregado de veneno. "Desde cedo tentando se enfiar onde não é chamada." Zilda recuou um passo, surpresa com a hostilidade direta. "Eu só estou aqui para ver meu filho feliz. Não quero atrapalhar." Isadora deu uma risada seca. "Feliz? Ele só tem vergonha da senhora. Se fosse por mim, nem teria vindo." Mas ele insistiu em convidá-la, talvez por pena. As palavras atingiram Zilda como facadas. Ela apertou a bolsa contra o peito, tentando manter a calma. "Vergonha? Eu criei o Henrique sozinha. Dei tudo o que podia para ele ter uma vida digna. E é exatamente por isso que ele não gosta de lembrar do passado," interrompeu Isadora, aproximando-se ainda mais. "Na frente da minha família, disse que a senhora era só uma antiga empregada. E sabe por quê? Porque é isso que parece." O sangue de Zilda gelou. Aquilo confirmava seus piores medos. O próprio filho renegava suas origens. Isadora então olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes grossas. O corredor estava vazio. "Escute bem", sussurrou. "Não quero a senhora nas fotos. Não quero a senhora perto dele. Esse casamento é um contrato de poder, e a senhora é um estorvo." Antes que Zilda pudesse responder, Isadora a empurrou contra a parede. O impacto a fez perder o equilíbrio. No reflexo de defesa, Zilda segurou o corrimão da escada. Mas Isadora não hesitou. Levantou o pé e, com um movimento firme, chutou a sogra, que perdeu as forças e caiu para trás. O corpo de Zilda despencou pelos degraus de mármore, batendo de forma dolorosa em cada lance. Um grito se misturou ao som abafado da festa, mas ninguém parecia ouvir. No topo da escada, Isadora recompôs o vestido e respirou fundo. O olhar gelado não demonstrava arrependimento, apenas a certeza de que havia eliminado um incômodo. O barulho da queda ecoou pelo corredor. Alguns convidados próximos ouviram um estrondo abafado e correram, encontrando Dona Zilda Rocha caída ao pé da escada. Seu corpo estava imóvel por alguns segundos, até que ela soltou um gemido de dor. O vestido azul marinho, simples e já gasto, agora estava manchado pelo pó do chão de mármore. Em segundos, formou-se um círculo de pessoas ao redor. "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou uma senhora. "Será que tropeçou?" arriscou outro convidado. Isadora Monteiro apareceu logo depois, descendo lentamente, simulando surpresa. "Eu estava vindo atrás dela, mas quando vi, já estava no chão", disse em tom dramático. "Talvez tenha perdido o equilíbrio." Alguns assentiram,
Mas Camila Silva, amiga de infância de Henrique e criada por Dona Zilda como irmã, não acreditou na versão. A pressa com que Isadora tentava justificar a queda parecia ensaiada. Henrique foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou a mãe sendo amparada por 2 convidados. Seus olhos se arregalaram, mas ele conteve a reação. Olhou para Isadora, que balançou a cabeça discretamente, como quem pedia silêncio. Precisamos levá-la para a enfermaria do clube, disse alguém. Com dificuldade, Zilda foi acomodada em uma cadeira. Apesar das dores no braço e nas costas, tentou se levantar. Eu estou bem, não quero atrapalhar a festa. Mas sua voz fraca denunciava a gravidade da situação. Camila ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão. Dona Zilda, a senhora não merece isso. Fizeram de propósito. Eu vi o jeito da Isadora antes de chegar aqui. Zilda apenas fechou os olhos, sem forças para responder. Enquanto era levada para uma sala reservada, a festa continuava no salão principal, como se nada tivesse acontecido. Música alta, taças tilintando, risos ecoando. O contraste era doloroso. Henrique entrou na sala onde a mãe estava sendo cuidada por uma enfermeira contratada para o evento. Evitava olhar diretamente para ela. O silêncio entre os dois era sufocante. Camila quebrou o clima. Você vai fingir que não sabe o que aconteceu, Henrique. Sua mãe foi humilhada. Henrique respirou fundo, mas não respondeu. O peso da escolha o consumia, proteger a esposa e manter as aparências ou defender a mãe diante de todos. E você que está acompanhando essa história, de onde está ouvindo, coloque aqui nos comentários sua cidade e me diga, o que você faria no lugar de Dona Zilda, sendo humilhada dessa forma no casamento do próprio filho? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Sua participação faz toda a diferença. Naquela sala silenciosa, a respiração ofegante de Dona Zilda misturava-se à angústia de Camila e ao silêncio pesado de Henrique. O casamento continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. No salão principal, a música abafava os rumores, mas nos bastidores, a queda de Dona Zilda Rocha já gerava comentários. Alguns convidados cochichavam que ela parecia tonta, outros insinuavam que havia exagerado no vinho. A versão de Isadora Monteiro, dita em tom seguro, espalhava-se rápido. A sogra tropeçara sozinha. Na sala reservada, Zilda permanecia sentada em uma poltrona, o braço dolorido apoiado em um lenço improvisado. Seu rosto refletia cansaço e tristeza, mas não surpresa. Já havia sentido, desde cedo, que aquele dia não terminaria bem. Henrique Rocha entrou, acompanhado de 2 assessores de Sérgio Monteiro. Olhou para a mãe e desviou o olhar em seguida, como se não suportasse encarar a cena. Um dos assessores falou por ele. Dona Zilda seria melhor descansar. O casamento precisa continuar sem maiores incidentes. Zilda abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu. Mãe, por favor, fique tranquila. Vamos resolver isso depois. Aquela frase soou como uma punhalada. Resolver depois? Ele não tinha coragem de defender a própria mãe naquele momento. Camila Silva, inconformada, ergueu a voz. Resolver depois? Sua mãe acabou de ser humilhada e quase se machucou gravemente. Você vai se calar diante de todos? Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso. Não é tão simples, Camila. Você não entende? Eu entendo, sim, interrompeu ela. Entendo que você está deixando a Isadora e o pai dela controlarem sua vida. Está disposto a negar quem realmente é só para manter essa fachada? Henrique não respondeu. O silêncio dele era a confirmação que Zilda temia. Pouco depois, Sérgio Monteiro entrou na sala. Com um sorriso polido, cumprimentou a todos. Espero que esteja melhor, Dona Zilda. Infelizmente, acidentes acontecem, mas precisamos manter o clima de celebração. O tom era falso, mas firme, como uma ordem disfarçada. Para ele, a festa e a imagem pública valiam mais do que qualquer ferida. Camila se aproximou de Zilda e sussurrou.
Não podemos ficar aqui paradas. Eles vão tentar abafar tudo. Zilda respirou fundo. Sentia-se exausta, mas algo dentro dela se acendeu. Não seria silenciada outra vez. Enquanto isso, no salão, o mestre de cerimônias anunciava que a celebração seguiria com o corte do bolo e os discursos. Isadora, sorridente, distribuía cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Para os convidados, ela era a noiva perfeita, refinada e educada. Mas por trás daquele sorriso havia uma certeza sombria. Zilda não se curvaria facilmente. No fim da noite, quando os últimos brindes foram feitos, a tensão entre mãe e filho continuava sem solução. Zilda, com o corpo dolorido, tomou a decisão de que não deixaria a humilhação passar em branco. Se a igreja fora palco de pompa e o clube de humilhação, havia ainda um cenário em que a verdade poderia ecoar mais alto. O próprio altar, diante de todos. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo em ouro preto, mas dentro de Zilda, o peso da noite anterior ainda latejava em cada osso. O corpo doía, mas era a alma que carregava a maior ferida. Enquanto muitos convidados já comentavam nas redes sociais sobre a festa luxuosa, nenhum deles falava da queda na escada. Era como se o episódio tivesse sido apagado. Henrique havia passado a noite em claro. Sabia que a versão oficial, de que a mãe havia tropeçado, era frágil. No fundo, carregava uma angústia crescente. Se calar significava compactuar com a mentira. Camila, indignada, pressionava-o sem descanso. Você vai deixar que todo mundo acredite nisso? Sua mãe quase morreu ontem. Henrique apenas balançava a cabeça, dividido entre a fidelidade à mãe e o medo de perder o prestígio conquistado ao lado da família Monteiro. No fim da tarde, a cerimônia religiosa de bênção do matrimônio foi marcada na própria igreja onde tudo começara. Embora o casamento civil e a festa já tivessem acontecido, Isadora queria reforçar a imagem de união perfeita diante da sociedade local. A nave da igreja de São Francisco de Assis estava lotada novamente. Convidados aguardavam ansiosos pelo novo espetáculo. O padre ajeitava os paramentos no altar e os músicos afinavam instrumentos. Zilda, ainda dolorida, hesitou em sair de casa, mas o coração materno falou mais alto. Não suportaria assistir à distância a coroação definitiva de uma farsa. Com a ajuda de Camila, caminhou lentamente até a igreja. Seus passos firmes contrastavam com a fragilidade física. Cada degrau da entrada parecia um desafio, mas dentro dela crescia a certeza de que não ficaria em silêncio. Quando entrou, alguns olhares se voltaram imediatamente. O vestido azul marinho do dia anterior estava amarrotado, mas seus olhos carregavam uma chama que não passara despercebida. Cochichos se espalharam. Ela voltou? Depois da queda, achei que não apareceria mais. Isadora, já posicionada ao lado de Henrique no altar, arregalou os olhos por um instante ao vê-la. Rapidamente recompôs a expressão e apertou o braço do noivo, como quem exigia firmeza. Henrique sentiu o peito apertar. A presença da mãe diante de todos era um lembrete de que a verdade ainda não havia sido dita. O coração batia descompassado e o suor escorria pela nuca. Camila se manteve próxima a Zilda como um escudo silencioso. Ambas sabiam que a tensão só aumentaria. O padre deu início às palavras de abertura, pedindo que todos celebrassem a união com alegria e gratidão. Mas no ar pairava algo diferente, uma expectativa quase palpável de que algo aconteceria. Zilda, firme em seu banco, fixou os olhos no filho. Era um olhar de dor e amor misturados, carregando uma única pergunta não dita. Até quando você vai me negar? O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quebrado apenas pela voz do padre que conduzia a cerimônia. Cada palavra ecoava sob o teto barroco, mas a atenção dos presentes já não estava voltada apenas ao rito religioso.
Os olhares se dividiam entre o casal no altar e a figura firme de Dona Zilda Rocha, sentada nos primeiros bancos, observando cada detalhe com olhos marejados. Isadora Monteiro, deslumbrante em seu vestido branco, mantinha o rosto erguido, mas por dentro ardia de irritação. A presença da sogra era um desafio que não havia previsto. Apertava com força o braço de Henrique Rocha, como quem lembrava que silêncio e obediência eram obrigações. O padre pediu que os noivos renovassem as promessas. Henrique respirou fundo, mas as palavras pareciam não sair. Engoliu em seco, olhando para Isadora, depois desviando o olhar para a mãe. O contraste entre os dois mundos se materializava diante dele. De um lado, o luxo e o poder. Do outro, o amor simples e incondicional de quem havia sacrificado tudo por ele. Camila Silva, ao lado de Zilda, percebeu o conflito estampado no rosto de Henrique. "É agora ou nunca?", murmurou, baixa demais para ser ouvida além do banco. O padre repetiu a pergunta solene. "Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Henrique abriu a boca, mas a voz falhou. Os convidados cochichavam intrigados. Isadora, constrangida, apertou ainda mais o braço dele. "Responde logo", sussurrou com os dentes cerrados. Foi nesse instante que Henrique não conseguiu mais suportar o peso da mentira. Em um ímpeto, ergueu a voz que ecoou por toda a igreja. "Chega! Todos precisam saber da verdade." O silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram e até o padre recuou, surpreso. Henrique respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. "Durante anos eu tive vergonha da minha própria mãe. Para conquistar respeito em São Paulo e ser aceito pela família Monteiro, eu menti. Disse que minha mãe era só uma antiga empregada, alguém sem importância. Fiz isso porque não queria que ninguém soubesse que cresci em uma casa humilde, criado por uma diarista que se sacrificou para me dar estudo." Um burburinho tomou conta do lugar. Isadora tentou interromper. "Henrique, pare com isso! Está nos envergonhando!" Ele se soltou do braço dela e continuou, a voz agora mais forte. "A única vergonha que carrego é a de ter negado a mulher que me deu a vida. A senhora ali, humilhada e afastada de todos, é a minha mãe, a melhor mulher que já conheci." Zilda levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Isadora, em choque, tentou manter a pose, mas o véu de perfeição se rasgava diante de todos. Algumas madrinhas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Sérgio Monteiro, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Henrique encarou a noiva. "Você sabia desde o começo, e exigiu que eu a escondesse, porque não queria uma sogra pobre atrapalhando sua imagem. E eu aceitei. Fui covarde. Mas não mais." O altar, antes palco de um casamento perfeito, havia se transformado em um tribunal público, e ali, diante de todos, a verdade finalmente ecoava. O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quase insuportável. Cada olhar estava fixo em Henrique Rocha, que ainda ofegava após gritar a verdade. Ao lado dele, Isadora Monteiro parecia petrificada, os olhos faiscando de ódio e vergonha. O padre, sem saber como prosseguir, fechou discretamente o livro litúrgico. Era evidente que a cerimônia não poderia continuar. Dona Zilda Rocha, no banco da frente, chorava em silêncio. As palavras do filho haviam sido como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Era doloroso ouvir que ele tivera vergonha dela, mas era libertador vê-lo finalmente assumir isso diante de todos. Isadora tentou reagir. "Isso é absurdo!" gritou, a voz tremendo. "Ele está confuso. Essa mulher sempre foi um peso e todos aqui sabem que não pertence a este lugar." Um burburinho percorreu a igreja. Parte dos convidados abaixou a cabeça, constrangida. Outros encaravam a noiva com reprovação. A máscara de perfeição que ela usara durante todo o casamento desmoronava. Henrique a encarou, firme. "Quem não pertence à minha vida é você, Isadora. Casei por conveniência, por status, por medo de perder oportunidades.
Mas hoje percebi que nenhum desses motivos vale a pena se eu tiver que negar minha mãe. Sérgio Monteiro levantou-se furioso. Você não tem ideia do que está fazendo, rapaz. Está jogando fora o futuro que construímos para você. Henrique respirou fundo, a voz firme. Prefiro perder o futuro com vocês do que perder a dignidade ao lado da minha mãe. O choque foi imediato. Isadora arrancou o véu da cabeça e saiu da igreja sob vaias discretas e olhares de reprovação. Sérgio a seguiu, murmurando insultos, mas a imagem da família Monteiro já estava manchada perante todos. Henrique desceu do altar e caminhou até Dona Zilda. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos calejadas. Mãe, me perdoa. Eu errei. Errei em te esconder, em te negar, em sentir vergonha da mulher que sempre me deu tudo. Eu fui covarde. As lágrimas escorriam pelo rosto de Zilda, que acariciou os cabelos do filho. Você é meu menino. Nunca precisei de luxo, só do seu respeito. Camila Silva, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Muitos convidados, tocados pela cena, também se comoveram. Aquele não era o final esperado de um casamento de elite, mas sim o início de uma nova verdade. Henrique ajudou a mãe a se levantar. Os dois caminharam juntos pela nave da igreja, sob olhares que misturavam espanto, respeito e reflexão. O casamento não havia se consumado, mas uma reconciliação verdadeira entre mãe e filho nascia ali. Essa história mostra como a vergonha pode destruir laços, mas também como a coragem de assumir a verdade pode transformar tudo. Quantas vezes na vida você já se encolheu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de valorizar quem realmente esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? No fim, é a dignidade e o amor que ficam. O resto passa. Eu quero que você me conte. O que teria feito no lugar de Dona Zilda? E mais, você já perdoou alguém que um dia te negou ou te envergonhou? Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se essa história tocou o seu coração, mostre isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Quem sabe essa mensagem não chega justamente para quem precisa ouvir que ainda é tempo de escolher o respeito e o amor.